Quando eu falo alguma coisa, eu estou jogando luz sobre aquela coisa. Mas quando eu faço isso, fica algo não iluminado. Algo que eu desconsidero. Se eu considerar, eu vou tratar aquilo como as trevas, como a negatividade. A positividade é um foco de luz. Só que, nesses vídeos, nessa série de vídeos do Agamben, falamos da visibilidade, daquilo que está em questão quando se fala alguma coisa. Aquilo que aparece. Não é aquilo que é eu percebo. É aquilo que eu posso intuir. Se a gente pegar o Platão, tem uma diferença entre a percepção dos sentidos e a percepção intelectiva. A percepção dos sentidos nós temos. Quando vemos alguma coisa e emitimos uma opinião sobre ela, está ligado às coisas do mundo sensível. Mas a percepção intelectiva daquilo que não é para qualquer um, não. Eu trouxe alguns vídeos atrás aquela história que o Platão falou na Carta 7, estudada pelo Agamben. Ele tinha visitado um rei de um outro país que queria ser filósofo, mas ele não entendia a seguinte coisa, que sobre algo que se fala, quando você fala sobre alguma coisa, você está dizendo um nome, uma definição, fazendo um desenho ou representação gráfica dessa coisa. Esses três aqui, estão no âmbito sensível, para todos nós, qualquer pessoa. Agora esses dois aqui, são o conceito, que é a definição mental do que? Do último ponto, que é a coisa mesma. Isso aqui, é pro filósofo. Isso aqui o rei não alcançava. E isso aqui eu alcanço pelo o nome, a definição e a figura, eu alcanço pelos sentidos. Eu tenho opiniões sobre ele. Agora, o sentido, o significado de alguma coisa, o significado e a própria coisa, isso é só para o filósofo, né? Porque o alcance daquilo é intelectivo. O significado, ele, no limite dele, está a própria coisa. É a própria coisa que volta para o primeiro e permite que se tenha um nome, que se tenha uma definição, que se tenha uma imagem. Mas a própria coisa é de outra ordem, diferente daquilo que é sensível. A própria coisa é intelectiva. Mas a própria coisa não está no céu. Ela está próxima à coisa sensível, não é? Lembra que ela permite a coisa sensível. Quando
eu olho para a luz, quando eu olho para alguma coisa, o que eu estou vendo? Eu posso dizer, eu estou vendo uma janela que está aqui na minha frente. Mas se eu for descrevê-la, eu vou falar da cor, vou falar da textura. Tem algo sobre o qual eu não consigo falar, que é a matéria. Algo obscuro. A matéria, aquilo que faz a coisa é a cora. Platão lançou essa hipótese da cora no diálogo Timeu. O terceiro elemento tem os sensíveis, tem os intelectivos, mas o que faz o intelectivo dar nascimento ao sensível? É quando o intelectivo ocupa o puro espaço vazio, o útero se informa, porque ele não marca aquilo que está dentro dele, e esse útero dá nascimento à coisa sensível, que tem o mesmo nome, que é semelhante à coisa intelectiva. É a cora. A cora, então, é aquilo que é o limite entre o intelectivo e o sensível. No Platão, na verdade, não tem uma separação rígida entre essas coisas. Cora mostra, então, essa intersecção entre o intelectivo e o sensível. A cora se alcança por uma percepção, ele vai dizer uma percepção bastarda, um pensamento bastardo, que não é nem opiniudo, né, das coisas sensíveis, nem intelectivo. É uma percepção sem sensação. Porque é uma percepção de algo vazio. Como pode? É estranho, né? Perceber algo vazio. Perceber algo que não oferece sensação nenhuma. Porque é o espaço vazio que existe, que é ocupado por aquele sensível que foi engendrado, que foi nascido a partir dele. E ocupa o seu lugar. No puro ter lugar das coisas, em cima dessa cora, que é um puro espaço vazio, nesse puro ter lugar das coisas sensíveis, está o limite da linguagem. A linguagem, o limite dela, o que se trata quando se diz alguma coisa, está aí. A dizibilidade está aí, nesse puro ter lugar da coisa sensível. Então a gente aí está aproximando o ser da linguagem. Quando eu digo alguma coisa, tem alguma coisa que existe, que está sendo dita, mas que eu não percebo o que está sendo dito. É como a matéria daquilo que eu vejo, ou que eu toco. Aquilo é a coisa que eu não percebo, mas que está ali, que permite que a coisa sensível exista. Assim como o dizível, eu não percebo,
mas ele está ali e ele permite que eu diga alguma coisa. Aliás, eu diga algo sobre alguma coisa. É interessante essa expressão, dizer algo sobre alguma coisa, em cima de alguma coisa. Esse que está embaixo é o dizível. Então, onde está a ideia? Está no puro ter lugar da coisa sensível, correlacionado. A ideia, ela está no limite do que eu digo. Eu só ultrapasso esse limite intelectivamente. Normalmente eu não percebo. Uma pessoa comum não percebe o que está em jogo, o que está sendo dito. A base sobre a qual se diz alguma coisa, né, o dizer. Assim como não se percebe a matéria da qual as coisas são formadas. O puro ter lugar das coisas. É nesse ponto do limite da significação, quando eu deixo de... Quando a significação chega num ponto em que eu não estou dizendo alguma coisa que eu não percebo mais, mas eu estou justamente tocando no dizível, no limite da significação, mas também está o limite do sensível. Ali na borda, caindo da borda, é o eternamente vazio. É o puro lugar. Essas coisas parecem abstratas demais, mas isso é para nós falarmos do que é a fala. O Kagami está falando da fala do homem. O que o homem fala quando está falando? Onde o homem está quando está em algum lugar? Onde o homem está? O homem está em cima de alguma coisa. Sobre o que estou falando? Há uma sustentação, para se dizer. Penso que para se falar da fala das musas seja diferente disso, porque a fala das musas elas falam e o falar é ser. É desvelamento do ser. Não tem um limite entre o que o homem acha que está falando e o que ele realmente está falando. Não tem isso. Não tem essa borda na fala das musas. Porque o que elas falam é. Essa borda entre o que se acha que se está falando mas o que se está falando, a coisa mesma, isso é próprio da fala humana. Assim como no mundo sensível, o que estou vendo? É uma porta marrom, que agora está molhada porque está chovendo? A porta não é uma janela? Mas tem algo que eu não consigo alcançar, que é a matéria, que é a ideia que ocupou um espaço vazio que deu surgimento a essa coisa sensível. Eu não vejo o puro ter lugar, em cima do qual essa janela se instala. Afinal de contas, de onde veio a janela?
Ah, veio do inventor das janelas. Tá, mas de onde vem? A janela para o primeiro inventor das janelas. Entendeu? Tem esse problema. Veio por ter lugar. Tá? Então, até o próximo vídeo, hein?